Olá, queridos alunos e alunas da disciplina de Estética para a Educação Musical. Com este vídeo, eu gostaria de esclarecer alguns pontos dos nossos estudos, especificamente das unidades 1 e 2, que neste momento vocês estão trabalhando para realizar a atividade do primeiro portfólio, que trata-se do mapa conceitual. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o termo de estética, que geralmente é confundido com a estética dos cursos que dizem respeito a um cenário de cosmetologia, relacionado às questões de beleza no sentido de cuidado mesmo, né, da pessoa. E não é à toa que há essa confusão, porque a estética, enquanto disciplina responsável pelos fenômenos que envolvem as questões artísticas, né? A estética como filosofia da arte, ela durante um período da história, ela se dedicou ao estudo da beleza, do belo em arte. Pois bem, e ao longo dos séculos, diferentes pensadores, diferentes filósofos definiram essa disciplina de diferentes formas. Então, cada um com a sua abordagem, com o seu modo de pensar a arte, definiu a disciplina e definiu o conceito de estética. Ao longo dos séculos, tivemos N definições sobre o que é arte. Então, tudo isso podemos dizer que está dentro dessa disciplina que, ao longo de todo esse período da nossa história ocidental, especificamente, se voltou para compreender os fenômenos e os problemas que envolvem as questões artísticas. Bem, a nossa disciplina, a disciplina de estética do curso do Claretiano, ela poderia ter sido uma disciplina de história da estética, como podemos observar na maioria dos cursos de licenciatura. No entanto, ao invés de propor uma história da estética, como comumente se apresenta nos cursos de licenciatura, o nosso curso optou por trazer um estudo filosófico que pudesse se alinhar à educação musical, às práticas em educação musical, mostrando de uma forma direta como que a estética, como que os estudos da filosofia podem contribuir com a formação do educador musical. Nesse caso, nós precisaríamos, e foi o que fizemos, eleger uma abordagem e, através dela, mostrar algumas possibilidades. E é por isso que nós apresentamos a estética, especificamente a abordagem de Louis de Pareizon. Poderíamos ter nos apropriado de outra filosofia para mostrar formas diferentes de pensar as práticas desse educador, do próprio trabalho do educador. Mas foi por meio da abordagem pareissoniana que nós optamos por dar seguimento aos nossos estudos e mostrar como que filosofia, como que estética e educação musical caminham juntas. Então, com essa fala, eu gostaria que ficasse claro para vocês que esses estudos que nós apresentamos, essa abordagem não é única, não é o único caminho. É apenas uma possibilidade de mostrar ao educador musical, aquele que já está em processo de trabalho, que já é experiente, e também para aquele que ainda se constituirá em práticas, futuramente, para que ele possa ter um caminho e uma possibilidade filosófica de pensar o seu trabalho em sala de aula. Então, é apenas uma abordagem. E por que Louis de Pareizon?
Luiz de Pareizon é um esteta que muito me chama a atenção pelo fato de trazer de forma clara e muitas vezes didática problemas de natureza filosófica e que de forma bastante elucidativa. Então, por exemplo, estética, importante que fique claro que é uma disciplina responsável pelos estudos que envolvem todos os fenômenos da arte. Ao longo dos séculos, tudo que nós encontramos dentro dessa disciplina foi sendo trabalhada e pensada por diferentes, inúmeros filósofos. Louis de Pareizon é um desses filósofos da segunda metade do século XX que traz grandes contribuições para esse cenário. Agora, como podemos definir a estética dentro do pensamento de Louis de Pareizon? Então, aqui falei de estética no termo, no sentido de uma disciplina. Agora, no nosso material, é importante que vocês compreendam que eu trago o conceito de estética a partir de Louis de Pareizon. E qual é o sentido, qual é o significado desse termo para o filósofo? Estética é uma reflexão filosófica. E assim, o próprio autor concebe a disciplina como uma filosofia, como uma disciplina filosófica. Então, estética trata-se de uma reflexão especulativa, não normativa e puramente filosófica. Ele até diz que a estética, como disciplina, ela não pode ser um braço da disciplina. Ela é o próprio estudo, a própria filosofia. E aí eu já venho trazendo um exemplo prático. Sara, como que esse conceito de estética, de reflexão especulativa, como que isso encaixa na prática do educador musical? Eu vou dar um exemplo alinhado ao exemplo que nós já temos na apostila. Uma aula em que você propõe, por exemplo, uma reflexão sobre a obra, seja ela musical, uma obra pictórica, uma escultura, uma apreciação musical, né? Quando não há uma intenção de dizer sobre aspectos, características da obra, quando não há uma intenção do professor de pontuar a questão do estilo, do gênero musical, do compositor, e o intuito é apenas uma reflexão, nós estamos começando a caminhar pelo campo da estética, no sentido de uma atividade reflexiva e não especulativa. Então, percebem, se eu tenho consciência desse termo e numa dada atividade, o meu intuito em sala de aula é apenas fazer com que os meus alunos e alunas reflitam sobre a obra e o impacto, a impressão que essa obra possibilita em cada criança, em cada jovem, nesse momento eu localizo a minha prática, tendo como ferramenta filosófica a abordagem pareissoniana, né? Eu localizo a minha prática e identifico a minha prática como sendo uma prática, ali naquele momento, puramente estética. Numa outra aula, cujo objetivo é apresentar o autor, falar sobre questões estilísticas, gênero musical, apresentar questões mais técnicas, trazer aspectos da historicidade da obra, a biografia do autor, nós já nos localizamos numa outra abordagem. Nesse caso, dentro da abordagem pareissoniana, nós podemos dizer o educador musical pode se localizar como estando realizando um trabalho de natureza poética.
certo? Louis de Pareizon, ele também será o primeiro esteta, ao invés de se deter, de deter todo o seu pensamento, suas reflexões entre a obra acabada e a recepção, todos os fenômenos que circundam a obra e a recepção, ele vai ser o esteta que dará um passo atrás dessa obra e investigará todo o percurso formativo dessa obra. Desde quando ela era insight na cabeça do artista até ela adquirir forma. Então, todo esse percurso da obra, do insight da obra até a sua condição de matéria formada, que é assim que ele vai dizer, ele vai apresentar cada uma dessas etapas, que na história da estética, nenhum esteta ainda havia se debruçado. E é a partir da estética da formatividade, da teoria da formatividade, dessa grande observação que esse esteta faz, é que eu identifico uma grande contribuição da filosofia desse autor para com a nossa área. Porque, como educadores em sala de aula, nós nos deparamos quase que diariamente com o processo formativo dos nossos alunos. E muitas vezes não percebemos nuances, detalhes, aspectos que nos passam desapercebidos, porque nós até então nunca paramos para pensar nos problemas e nas dificuldades em cada uma dessas etapas que Louis de Pareizon observou. Nós não paramos para observar porque nos faltam muitas vezes ferramentas filosóficas, ferramentas estéticas. E a teoria da formatividade vem e apresenta, desde o insight, desde as dificuldades desse insight, passando pela fisicidade e manuseio do autor em diálogo com a matéria, tudo isso, todas essas etapas, Louis de Pareizon nos mostra, ele chama de itinerário, né? Passando por esse itinerário, ele nos mostra pontos que muitas vezes desconhecíamos. E toda a sua teoria vem e dá luz, né? E nos possibilita identificar todo esse processo em sala de aula, em diferentes contextos educativos, com jovens, crianças, porque o processo inventivo do adulto, da criança, é o mesmo. Estamos falando do processo inventivo humano. E a diferença, eu não quero dizer aqui que a atividade de uma criança e de um adulto tenha o mesmo valor, ou que uma criança faz tem o mesmo peso que o de um adulto. Não é esse o meu intuito. Mas o meu intuito é mostrar que ambos passam pelas mesmas dificuldades. E a grande diferença para mim, como educadora, foi perceber ao longo desses anos que o que diferencia é que geralmente as crianças, elas não têm tanta experiência de vida. Diferente de um adulto que já tem um arsenal, repertórios, possibilidades muitas para poder desenvolver um trabalho criativo. Então, esses conceitos que nós trabalhamos nas unidades 1 e 2 são fundamentais na realização dessa primeira atividade. Então, eu falei de conceito de estética, poética e da teoria da formatividade. Em breve, farei um agendamento com vocês para falar da teoria da formatividade, ponto a ponto, apresentando cada uma das etapas desse processo criativo. Sara, mas então, quais são essas etapas? No próximo vídeo,
Então, entrarei online, ao vivo, né? E poderemos conversar sobre cada uma dessas etapas. E eu tenho certeza que vocês, como artistas, educadores, se identificarão. E imagino que alguns até ficarão surpresos de perceber, né, esse processo da teoria da formatividade presente na própria vida, no próprio fazer como educador. Então, em breve, farei um agendamento, comunicarei vocês pelo correio ou pela salinha ali de orientações, e eu peço que ao longo dessa semana vocês encaminhem sugestões, dúvidas, para que esse próximo encontro online, ao vivo, eu possa direcionar para as dúvidas de cada um de vocês. Forte abraço, nos vemos em breve.